Gente, assim, transição de carreira é um assunto que eu posso falar por 2 horas. Então, eu vou tentar ser breve, mas fiquem comigo, tenham paciência. É um assunto que eu acho que é muito legal de trocar assim. E é isso, eu vou tentar ser breve. A minha transição de carreira, eu sinto que ela foi 100% impulsionada pela pandemia e pela minha mudança de país. Porque na pandemia eu saí do piloto automático completamente. Então, os últimos anos antes dela eu tava, enfim, vivendo minha vida ali, fazendo um dia após o outro, um dia após o outro, sem pensar muito no que estava rolando. E a pandemia me tirou completamente deste piloto automático. Então foi um momento, né, muito difícil. Eu acho que foi um momento que eu pensei muito sobre a finitude da vida, sobre como eu estava usando o meu tempo. E eu já quero deixar um parênteses aqui de que eu entendo que até todo esse papo de transição de carreira ainda assim é um papo que envolve privilégios, né? E eu reconheço isso, porque eu sei que para muitas pessoas isso não é nenhuma opção, né? Então, eu só queria deixar o disclaimer aqui feito. Eu comecei a repensar tudo, assim. A forma como eu estava vivendo os meus dias, o meu estilo de vida, o que eu queria pra mim. Se a gente saísse daquele momento ali, que às vezes parecia até difícil acreditar que ia acabar, o que eu queria viver depois disso, assim. Porém, na época, eu sabia que não era o momento de eu fazer nenhum tipo de movimento grande. Eu estava numa empresa com um trabalho estável, eu estava podendo trabalhar de casa na pandemia. Eu tinha uma boa chefe, eu tinha bons colegas de trabalho. Então, querendo ou não, eu me sentia segura e amparada ali naquele lugar. Acho que o máximo que dá dentro do que uma empresa pode oferecer, assim. Então, eu, enfim, tinha esse pensamento em mente, mas sabia que não era hora ainda de fazer nenhum movimento. Até que, em 2022, eu me mudei para o Canadá. Vim com meu marido, estamos aqui desde então, e foi um momento realmente de ruptura, assim. Quando eu me mudei, eu ainda estava trabalhando para o Brasil, fiquei uns meses trabalhando. Eu estava em um projeto novo, em uma área nova, justamente buscando essa renovação, tentando me manter ali, naquele lugar, naquela carreira. Mas em pouco tempo eu percebi que não era realmente o que eu queria. Eu queria focar a minha atenção e a minha energia para a minha nova vida aqui. E eu sabia que eu precisava aprender francês, porque é o idioma oficial da província que eu moro, né? Grande parte, a maioria do Canadá fala inglês, mas aqui no Quebec a gente fala francês. Óbvio que as pessoas, a grande maioria, também fala inglês, entende inglês, mas o idioma oficial da província é francês, então você não saber francês acaba sendo um problema para várias coisas e diminui muito as suas chances de imigração mesmo. Então eu pensei, ok, eu vou me dedicar a isso. Então eu fiz parte de um programa do governo do Quebec que é voltado para imigrantes mesmo, onde você estuda francês de graça. E eu recebi uma bolsa ainda, um auxílio realmente monetário para poder estudar. Hoje eu não sei mais como está esse programa, eu sei que passaram por algumas mudanças, então provavelmente não sei se está ainda desse jeito, eu acho que não. Mas na minha época foi isso que eu fiz. Eu passei 1 ano e meio estudando, sendo 1 ano desse período foi totalmente integral, de manhã até meio, final da tarde, todos os dias. E foi assim, maravilhoso, maravilhoso. Foi a minha experiência favorita aqui até hoje, porque não só eu pude aprender o idioma de fato, conhecer pessoas e culturas do mundo inteiro, literalmente todos os cantos do mundo eu conheci gente. Né, ter essas trocas foram muito ricas, assim, muito, muito importantes para mim, né? Aprender a olhar para o mundo, a olhar para a vida com uma ótica que não é só a minha,
né? Que não é só a partir da minha cultura, da minha vivência, então isso foi muito importante. A gente fazia vários passeios culturais, artísticos também pela cidade, fez com que eu me sentisse mais parte desse lugar que eu escolhi viver. Mas também foi importante porque foi um momento em que eu percebi o quanto a minha vida girava em torno do trabalho, porque foi um momento em que eu consegui parar para me enxergar além do que eu produzia, porque antes eu achava que o meu valor como pessoa estava intrinsecamente ligado ao que eu produzia, a minha carreira, o que eu fazia com ela. Tanto que quando eu saí do meu antigo emprego, eu vivi um momento de luto mesmo, assim. Foram meses difíceis, justamente porque pra mim foi difícil deixar aquela pessoa, aquela versão de mim a morrer, assim. Porque antes eu me definia completamente pelo meu trabalho. Então, foi um momento bem difícil, assim, de entender que eu não era mais aquela pessoa. Então, eu sentia muita culpa por todo o tempo e energia e esforço que eu dediquei a isso. Mas, enfim, eu entendi que realmente faz parte da vida, esses ciclos, eles acontecem, a gente tá o tempo inteiro começando e terminando ciclos. E foi muito bom, assim, porque eu comecei a olhar mais pra mim, sabe? A entender realmente o que eu gosto, o que eu queria fazer com os meus dias. E, putz, isso é um grande privilégio, assim, né? Porque eu sei que muita gente acaba ainda... A maioria das pessoas, né? Você tem que viver, às vezes, uma transição. Você tá ali já sonhando com a carreira X, enquanto você tá ali todo dia trabalhando na Y ainda, né? Então, ter esse respiro foi muito bom. Eu tive empregos depois disso, enquanto e depois disso. Eu tive 2 empregos que não eram na minha área, foram empregos, assim, bem comuns. E foram experiências muito boas também, porque pra mim era importante passar por um processo seletivo aqui, sabe? Foi importante me preparar para entrevistas em outro idioma. Foi importante essa troca com pessoas nativas ou de outras nacionalidades num ambiente de trabalho. A minha segunda experiência eu gostei bastante, porque eu trabalhei numa livraria, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, assim, sei lá, um sonho meio de menina, assim, que eu tinha vontade e eu entendi como que foi na prática, assim. Então, foi bem melhor do que eu esperava até que fosse, mas era um trabalho com tempo determinado, então eu tinha data pra começar e data pra terminar. E foi realmente assim, depois que eu terminei meu curso, que eu terminei algumas questões burocráticas que eu tinha que fazer aqui, que eu comecei a realmente olhar pra minha carreira, assim. E uma coisa que eu sei, sempre soube sobre mim, é que eu tenho um lado criativo, artístico, que eu preciso da vazão, assim, eu preciso nutrir isso. Então é por isso que eu tenho uma newsletter, é por isso que eu criei o canal, é por isso que eu tô fazendo esses projetos, é por isso que tudo isso existe, assim, porque pra mim, a minha vida, os meus dias fazem muito sentido quando eu estou criando, assim. E isso é uma coisa completamente clara pra mim. Porém, eu não me sinto à vontade, não tenho muito o desejo de trabalhar 100% com a internet. Porque eu entendo, assim como eu falei no meu vídeo anterior, que tem muitas coisas que você precisa abrir mão para trabalhar 100% com isso e realmente ter uma boa renda. E são várias coisas que eu sinto que eu não estou disposta. Se eu conseguisse um dia fazer isso 100% nos meus termos, seria ótimo, mas sendo bem honesta, eu não sei se é possível. Eu acho que se for ainda é uma coisa que vai levar muito tempo e por mim tá tudo bem, eu sou muito do jogo do longo prazo. Mas ainda assim existem também partes de mim que eu também quero nutrir, sabe? Eu gostaria de ter uma carreira que não dependesse da internet, assim. Nem pra conseguir cliente, nem pra, assim, sabe? Praticamente nada. Não sei se isso é possível ainda hoje em dia, mas que tivesse a mínima dependência possível, assim. E eu gosto muito de estudar. Então, está nos meus planos voltar a estudar aqui. Eu ainda não sei em que instituição, qual programa, o que exatamente. Eu já tenho algumas ideias, porque eu tenho pesquisado. Mas eu ainda não sei o que.
Isso deve acontecer num futuro meio próximo ainda, não esse ano, mas em breve, talvez. Eu vou pensar com muita calma, porque envolve investimento financeiro, envolve meu tempo, a minha energia. Então eu quero estar segura com a decisão que eu tomar. E é isso. E aí eu vou ter esse outro lado aqui da minha vida sendo alimentado. E como eu tenho, de novo, o privilégio de também não estar aqui sozinha, né? De ter uma segurança financeira, eu decidi que o que eu queria fazer com o meu tempo nesse meio tempo mesmo, enquanto eu decido e espero algumas burocracias se finalizarem, eu queria investir o meu tempo nesse meu outro braço, nessa minha outra carreira mais criativa, digamos assim. Então, é isso que eu tenho feito com os meus dias, é assim que eu tenho usado o meu tempo, me dedicado ao máximo a isso, enquanto eu posso me dedicar 100% a isso, porque eu sei que provavelmente em algum momento eu vou ter que dividir a minha atenção e a minha energia. E basicamente é isso, gente. É um processo que ele ainda está em andamento, ele não é linear, né? Então, às vezes a gente tem muitas certezas de algumas coisas, dúvidas para outras, mas é assim que tem sido para mim. Então, eu queria gravar um pouquinho da minha rotina e mostrar como que os meus dias costumam ser geralmente. Esse aqui foi o que a gente leu, né? Uhum. Eu amo esse. Eu também, eu gosto muito dele. Eu queria muito ler esse aqui, mas todo mundo fala que é ruim. Poxa. Aí eu fiquei, uai. Porque eu acho a premissa muito boa. Vai lá, mostra o que você comprou. Mostra. Esse livrinho aqui, eu ouvi falar muito sobre ele nas redes sociais. Que conta a história de uma menina que ela tá num momento de vida meio complicado. E aí ela decide fazer um projeto de 6 meses pra mudar a vida dela em diferentes áreas. Esse livro aqui, eu tava muito empolgada. Ele é a adaptação de uma fanfic de Hermione. Pra quem não sabe, é Draco e Hermione, os personagens de Harry Potter. Sim. E essa autora é uma autora britânica, é o livro debut dela, é o primeiro livro que ela tá muito da publicando. capa. A capa é linda. Achei bem bonita, achei diferente do padrão de Sim. capa de fantasia, assim, não sei. Sim, pois é. E é uma coisa meio, tipo, mistura elementos mágicos com alquimia, parece que é bem interessante as adaptações que ela fez da história. E esse daqui também, outra capa linda. Eu achei essa capa maravilhosa. Eu também achei bem bonita. Essa também é uma adaptação de uma fanfic de Hermione, que originalmente chama The Auction. E
A Julie Souto, ela já é uma autora publicada, mas ela decidiu publicar a fanfic dela, porque é maravilhosa. Muito bonita. É Mostra aí a sem a jacket. Sem a jacket? Essa aqui é pintada a lateral, né? Olha, nossa, muito lindo. Olha que lindo! Nossa, Meu Deus, muito bonito mesmo. Muito lindo. O outro livro eu não vi sem a jacket também, peraí. Vamos ver. Ah, que fofinho. Eu Esse gostei é mais da bonitinho. Mas olha que fofinho. capa de guarda. É. São gatinhos. Tem muitas coisinhas. Fofinho. É isso, essas serão as minhas próximas leituras. Parabéns, e os seus adesivos? Os meus adesivos estão aqui. Fofuchos. Adesivos de viciadas em leituras. Bem eu. Enemies to Lovers and Suddenly It's 3 AM. Meu favorito. Parabéns. Cheguei em casa agora e eu lembrei de duas coisas que eu queria falar. Primeiro, é um hábito muito legal que eu tenho tido desde que eu decidi mesmo fazer uma mudança e eu percebi que é muito fácil a gente se deixar levar pelas vozes de outras pessoas, pela opinião de outras pessoas, do que a gente deveria estar fazendo, do que é certo para nossa vida. E eu acho que ninguém mais sabe o que é tão importante pra gente quanto nós mesmos. Então, apesar de eu achar que é sim importante dividir com outras pessoas e trocar e às vezes ouvir opiniões, nada mais é importante do que a nossa própria voz. Então, desde que eu decidi fazer essa mudança, eu comecei a gravar áudios para mim mesma no meu aplicativo de gravar áudio do celular, né? Eu comecei a gravar e falar comigo mesma, tanto em dias muito difíceis quanto em dias muito bons, em que alguma coisa muito legal aconteceu ou que eu tô muito inspirada, eu tô com alguma ideia, eu tive algum insight. E nos dias que tá bem difícil também, dias em que eu me questiono. Enfim, eu sempre gravo para que em diversos momentos eu volte e quando eu tenha ou alguma dúvida ou algum desânimo, qualquer coisa assim, eu ouço esses áudios e é a minha própria voz me lembrando o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Então, isso tem sido muito legal desse processo
E eu tenho, assim, gravado desde o dia 1 mesmo, desde o momento em que eu falei pra mim mesma, ok, eu vou fazer isso. E todo mês eu tento dar alguma atualização do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando, mas eu tento pegar esses highlights, assim, de dias muito difíceis ou dias muito bons, e eu tenho tudo documentado. Eu sou uma pessoa que gosta muito disso, né, de documentar processos, de ter um lugar pra voltar, tanto que uma coisa que eu falei em um outro vlog é que eu tava usando um caderno onde eu anoto tudo relacionado a trabalho, carreira, e eu tenho adorado, eu continuo usando muito e também eu acho que é uma dica boa, assim, ter um espaço onde você pode documentar tudo que tem acontecido nesse momento de transição, sabe? Os altos, os baixos, as suas ideias, as coisas que você quer estudar, os projetos que você quer tentar. Ter de alguma forma tudo isso documentado também, eu acho que pode ser até servir super de inspiração assim no futuro, quando você quiser olhar para tudo que você conquistou e como tá a sua vida agora, você vai ter tudo documentado de alguma forma. Eu acho isso bem legal. In a world of green, just like a dream, you and I stand in wild